dicas de escrita e literação, tudo que você precisa para começar a escrever. E hoje nós vamos falar de personagens. Bom, como eu falei na dica anterior, hoje eu vou falar um pouco sobre o personagem, o protagonista, né? De qualquer maneira os personagens, e a história. E por que eu digo o protagonista e a história? Porque na verdade a história é feita por o protagonista vivê-la, né? Não existe história sem protagonista. E o protagonista não é nada sem história. Então não adianta assim, um tá ligado com o outro de uma maneira que não dá para você desligar, né? Não, assim, você pensa em qualquer bom livro, boa história, bom filme, tira o protagonista e põe outro protagonista, você vai perceber que é outra coisa, vai ser outra história, né? Quer dizer, é como aquela brincadeira que até fizeram, se não me engano, no Big Bang Theory, que o Indiana Jones não é necessário, que a história seria igualzinha sem ele. Sim, só que o problema é que o nome do filme é Indiana Jones e a Arca Perdida, né? E sem o Indiana Jones não seria o Indiana Jones e a Arca Perdida, quer dizer, essencialmente é um filme do Indiana Jones, sem ele não seria um filme do Indiana Jones, né? Então não tem assim, a quebra é exatamente essa, talvez a história fosse a mesma sem ele, mas efetivamente você está mostrando como ele reagiu àquilo, então é essa a questão, né? O personagem é a ideia essa questão, o personagem é quem vai viver a história, né? E nesse ponto, o personagem ele é muito importante. Eu lembro que eu comentei de empatia, exatamente essa é a questão. Quer dizer, para o personagem, para o leitor ter empatia para com o personagem tem que ser real, ele não pode ser muito bonzinho, ele não pode ser muito perfeito, né? Até tem uma dica que eu já cheguei a ler sobre escrita, que é: nós gostamos dos personagens pelas suas qualidades, mas amamos os personagens pelos seus defeitos, porque são os defeitos que nos ligam com eles, né? Então, por exemplo, você vai pegar um clássico, né, de super-heróis, que são os X-Men, por exemplo, todo mundo gosta do Wolverine, que é o anti-herói, ninguém gosta do Cíclope, que é o cara bonzinho, que sempre tem aquela ligação com moral, não sei o que, nem parece humano. Por quê? Porque nós parecemos humanos, nós queremos ser bem mais parecidos, ou somos bem mais parecidos com o Wolverine do que com o Cíclope. Ninguém quer ser super bonzinho, né? Tal, aquela coisa, quando você leva um tapa, dá o outro lado da face. Não, né? Quer dizer, então esse é o ponto, nós como criar um personagem, né? Acho que essa é a regra aqui. Quer dizer, crie um personagem, assim, faça uma ficha do seu personagem. Isso é uma coisa que eu aprendi em RPG e foi boa. Então faça uma ficha onde você pode sempre voltar para reler, com as características físicas, as características mentais, né? Como ele pensa, como ele age, as psicológicas, como ele sente. Inclusive, uma grande ideia é você criar uma árvore de respostas. Então, assim, você tem uma série de personagens, né, principais na história, e você tem temas da história, né? E você tem que anotar como o seu personagem reage normalmente a todos os outros personagens e é o tema da história. Então, por exemplo, é uma história de escravidão. Meu personagem é contra, a outra personagem é a favor, portanto, o meu personagem não gosta do outro personagem porque ele é a favor. Ou vice-versa, né? Quer dizer, assim vai só. O meu personagem, ele é um personagem honesto, ou ele é um personagem desonesto, o outro cara é um cara honesto demais, o meu personagem não gosta dele por causa disso. Então, assim, é criar essas relações e criar pontos positivos e negativos para todos os personagens, até para os vilões. Senão fica aquele vilão cientista maluco, que, né, é irreal, né? Sabe, aquela coisa de vilão do 007, né? Que, sabe, o meu objetivo é destruir o mundo, dominar o mundo, não. Quer dizer, todo vilão não achava que é vilão, o cara não acredita naquele vilão. Então esse é o ponto, né? Evidente que você não vai fazer isso com, sei lá, o garçom que serviu o personagem uma vez, mas com todos os personagens
recorrentes, né, os principais, o protagonista, o co-protagonista, os personagens principais, você vai ter que ter essa lista, você vai ter que fazer isso, e você vai ter que criar a história ao redor deles, dizer o que eles estão sentindo, dizer o que eles estão pensando, exatamente porque isso vai gerar empatia do leitor. Não interessa se a história é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, é com um narrador observador. Se você gosta do personagem, você gosta do personagem. Se você não gosta do personagem, mas a história em primeira pessoa ela gera mais empatia. Não, não gera, porque o protagonista não gera empatia. Se você não gosta do protagonista, dançou, né? Quer dizer, essencialmente o que me faz ler a história é a curiosidade e como o personagem vai reagir com certos elementos. Se eu não gosto, eu não quero saber do personagem, quer dizer, isso inclusive me leva até um outro ponto de personagens, que é, por exemplo, como aconteceu com a Guerra dos Tronos, né? Você ter vários protagonistas, você ter vários personagens, né, que são co-protagonistas, e tratar uma parte da história como se ele fosse o principal. Agora, existem pontos positivos? Claro, existem pontos positivos porque você vai ter mais pontos de vista, mais pessoas gostando de um outro personagem, né? Porque você tem vários pontos de vista. O problema é, até no caso do Guerra dos Tronos, tudo bem, sei lá, eu gosto de 4 ou 5 personagens dentro da história. Um morreu. Não, mas tem 4. O outro morreu. Não, mas tem 3. Chega uma dada hora, eu vou parar para pensar, o que eu tô lendo aqui, se todos os personagens que eu gostei ou sumiram, ou não aparecem, ou morreram. Então, esse é um ponto que a gente tem, o autor, né, eu digo como autor, mas o autor tem que tomar cuidado. Se o personagem dele, o personagem que eu quero, desaparece, some, morre, whatever, o que eu vou fazer? Um exemplo típico disso, seriado. Quantos seriados não acabaram quando o protagonista foi mudado? Você desiste, você não quer ver. Eu quero ver a história daquele cara que eu gosto, aquela moça que eu gosto. Mas colocou outro artista. Sim, mas eu não quero ver outro artista, eu quero ver aquela lá, aquela personagem, aquela artista. Mudou? Eu simplesmente vou procurar outro seriado, né? Então, e como sempre, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem possa interessar e se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo, né?